No início do vídeo para desejar uma ótima aula. Um beijo para vocês, eu espero que gostem e a gente se encontra daqui a pouco. Peguem o livro de... Taranana, vocês vão saber daqui a pouco. Um beijo. E aí, quem sabe qual é a aula de hoje? Quem falou geografia acertou. Peguem o livro de geografia e já podem abrir na página 28. Mas antes de realizar os exercícios, vamos estudar um pouco. O assunto que vamos estudar hoje, ele faz a gente lembrar daquele assunto da aula passada. E aí eu pergunto para vocês, quem lembra o que é solo? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem o que é solo e daqui a pouco eu volto. Quem disse que solo é essa parte da crosta terrestre acertou. Solo é exatamente a parte externa da crosta terrestre, a parte superficial, onde nós pisamos. Vocês lembram? Só que a parte da terra onde está o solo, ela tem várias formas. Vocês estão vendo o solo só do jeitinho como tá nessa casinha amarela? Ele tem uns lugares mais altos, outros lugares mais baixos, uns lugares parecendo umas ondas, não é? Então, é bem diferente a parte da terra onde está o solo. Ele se apresenta de várias formas. Alguns lugares são elevados, como vocês estão vendo lá atrás, é bem elevado. Alguns outros lugares são mais baixos. Uns lugares são planos e outros ondulados. E como é que a gente chama isso? Se solo é a parte da terra mais superficial, como eu chamo essas várias formas de terreno, esses vários formatos de terreno? A isso eu chamo relevo. Relevo é o conjunto de formas do terreno na superfície da terra. Então, eu tenho vários tipos de terreno. Eu tenho um terreno mais alto, eu tenho um terreno mais baixo. E todos esses terrenos diferentes juntos, quando eu junto todos esses tipos diferentes, eu chamo eles de relevo. Relevo é o conjunto das formas do terreno na superfície da terra. Então, um conjunto de formas diferentes do terreno, de como esse terreno se apresenta na superfície da terra, nós chamamos relevo. O solo é onde nós pisamos, é a parte mais superficial da terra. E relevo é o conjunto das várias formas como um terreno da superfície da terra se apresenta. Tá bom? Então, vamos aprender um pouco sobre as formas de relevo. Há muitas formas de relevo na superfície terrestre. As principais formas de relevo da superfície terrestre são planície, planalto e montanhas. Vocês estão vendo que o terreno ele é bem diferente. Olha onde a cidade está construída, olha onde tem casinhas assim, a parte. Estão vendo que tem várias formas diferentes de terreno, nem todos eles são planos, uns são mais baixos, outros mais altos. Isso é o que chamamos de relevo. Vamos então para a primeira forma de relevo mais conhecida, que são 3. Planície, vamos relembrar aqui no slide anterior, planície, planalto e montanha. Vamos para a primeira forma de relevo que eu vou falar. Essa forma de relevo, ela tem pequenas altitudes. O que é isso? Ela não é tão alta, ela é bem baixa e ela pode ser plana ou ter pequenas ondulações. Olha, planície, é assim que chamamos essa forma de relevo. Vocês estão vendo que aqui onde essa setinha tá é bem mais plano, bem mais baixo e bem mais reto, é bem plano.
E ali, ó, no finalzinho onde a seta tá apontando, tem umas pequenas ondinhas assim no terreno, umas pequenas onduladinhas assim. É bem leve essa onda. Isso é o que chamamos de planície. São esses terrenos baixos, planos, com pequenas ondulações. Próximo. Qual será o nome dessa forma de relevo? A essa forma de relevo chamamos planalto. Os planaltos são um pouco mais elevados do que a planície, mas eles também são planos ou levemente ondulados. Olha onde a setinha está apontando. Vocês estão vendo que é reto assim, é plano, que dá para a gente pisar em cima e que tem um pouquinho só de ondulação. Tem um pouquinho só onde a terra é um pouquinho mais alta. Isso é o planalto. Eles são mais altos do que as planícies, mas no topo do planalto eles são planos ou levemente ondulados. E a outra forma de relevo mais conhecida, é montanhas. Vocês estão vendo aí na foto? A montanha. Montanhas são grandes elevações de terra. No nosso país não tem montanha. Essa grande elevação que vocês estão vendo aí chama-se Everest. É a maior do mundo. Mas no nosso país não tem, tá? A montanha são grandes elevações de terra, são gigantescas. No nosso país tem lugares que são muito altos, mas não chegam a ser montanha. Mas olha só, tudo que faz parte da superfície são apenas as formas que vimos antes? Tudo que vocês estão vendo aqui são apenas planície, planalto e montanha? Olha que eu vi ali atrás, ó, um nome chamado vale. Então, a superfície terrestre não é formada apenas de planície, planalto e montanha. Essas são as formas de relevo. Mas há as variantes do relevo, que são as mudanças que ocorreram no decorrer do tempo. A terra, com a chuva foi molhando o terreno e foi mudando ele. O vento foi modificando o terreno. Então, muitas coisas na natureza ocorreram para fazer essas modificações do terreno. E a isso chamamos variantes de relevo. Vamos à primeira variante do relevo. Vocês estão vendo aqui nesse ponto que ele é bem alto, mas olha aqui na nossa setinha. Esse ponto é bem mais baixo com relação a essa parte que está ao redor dele no círculo, né? E a esse ponto onde a seta está apontando, chamamos depressão, que são as partes mais rebaixadas do que todo o terreno ao redor. Então, o terreno ao redor é bem elevado, bem alto, mas a depressão ela é uma parte bem rebaixada com relação à parte alta de todo o terreno. E a isso chamamos de depressão, onde a setinha está apontando. Próxima variante do relevo que vocês estão vendo é o que chamamos de vales. Os vales são os terrenos menos elevados, localizados entre montanhas ou morros. Então, entre montanhas e morros, entre elas, no meio delas, há essas partes menos elevadas, essas partes mais baixas, que é diferente da depressão. Por quê? A depressão não necessariamente está entre montes ou entre montanhas. A depressão ela pode estar ao lado de apenas um lugar elevado. O vale está exatamente no meio. Ele é a parte baixa no meio, no encontro entre dois montes, dois morros ou duas montanhas. Então, o vale é essa parte bem mais baixa entre montanhas ou morros. Próxima variante de relevo que vocês estão vendo, nós chamamos monte. O monte é essa elevação de terra, mas ele é menos acentuado do que uma montanha. Lembram a foto do Everest que vocês viram anteriormente, que é bem pontudo?
O monte, ele não é tão elevado, ele é ondulado, alto, mas não tão alto quanto uma montanha. Próxima variante de relevo que vocês estão vendo, vocês conseguem perceber que essa variante de relevo é uma terra no meio de uma água. A isso chamamos ilha. Ilha é exatamente isso. É a terra mais elevada no relevo dos oceanos, rios e lagos. É um pedaço de terra que surge em oceanos, rios ou lagos. Isso nós chamamos de ilha. Próxima variante de relevo, nós chamamos de cordilheira. Vocês estão vendo que lá atrás tem várias montanhas juntas? Então, o conjunto de montanhas que estão relacionadas entre si, que elas estão juntas, o conjunto de montanhas juntas, ligadas, unidas, nós chamamos cordilheira. A maioria dos relevos que eu falei a vocês, eles se apresentam nos continentes. Olhem aí os círculos. O que são os continentes? São as partes de terra. Então, a maioria dos relevos, das formas do terreno, se apresentam na terra. Só as ilhas que se encontram nos mares, rios e nos lagos. Estão vendo as setinhas? Só as ilhas que são terras que se apresentam no mar, no oceano, nos lagos. Só as ilhas. Se vocês notarem, ó, aqui em cima, vou trazer a bolinha para cá. Aqui em cima eu tenho uma ilha chamada Islândia, que são terrenos elevados que se apresentam dentro, no meio de oceanos, rios e lagos. Ok, mas onde nós moramos? Onde nós, seres humanos, moramos? A maioria de nós, seres humanos, moramos em áreas mais planas da superfície terrestre. Mas por quê? Porque esses locais são fáceis para construir cidades, construir estradas, construir casas, fazer plantações, criar gado. Então, esses lugares onde nós moramos, geralmente, nós seres humanos moramos em lugares mais planos, porque são bons lugares para construir casas e estradas, criar gado, olha a criação de gado aqui, fazer plantações, olha só o plantio. Então, esses lugares mais planos são bem mais fáceis para nós. É mais fácil para nós habitarmos. Mas nós, seres humanos, não moramos apenas nos lugares planos. Tem pessoas que moram, por exemplo, nos altos. Não sei se vocês já ouviram falar. No Alto 13 de Maio, Alto Santa Terezinha. Tem pessoas, a maioria de nós moramos em lugares planos. Aqui em Paulista, ó, nós moramos em lugares planos. Mas há pessoas que moram em lugares elevados, que são os altos, chamados os altos. É importante a gente entender que nós fazemos modificações no relevo. Olha só aqui essa imagem da estrada. O que era plano, com apenas mato, com apenas a forma de relevo natural ou acentuada pela ação da natureza, nós fizemos modificações, ó. Nós fizemos uma estrada, então nós modificamos as formas de relevo para poder habitar nelas. Mas é interessante e importante a gente também entender que a própria natureza modifica o relevo, modifica o terreno. A chuva modifica o terreno, o vento modifica o terreno, a água do mar e do rio modifica o terreno. Então, não só as ações dos homens, mas também a própria natureza modifica o relevo, modifica o terreno. Então, vamos lá para a página 30, resolver as questões da aula de hoje. Primeiro quesito. Complete a frase abaixo com as palavras do quadro. Quando vocês abrirem na página 30... estará lá na página 30 um quadro com 3 palavras. E essas 3 palavras são relevo, terreno e superfície.
E vocês vão completar uma frase que tem. Para completar com essas 3 palavras lá no primeiro quesito da página 30. Vamos relembrar o que é relevo? Lembram que relevo são essas várias formas de terreno na superfície da Terra? Quando eu tenho vários tipos de terrenos diferentes na superfície terrestre, é a isso que eu chamo de relevo, desculpa. Relevo é esse conjunto de formas de terreno que a gente encontra na superfície da Terra. Então, lembram o que é relevo? Relevo são as várias formas, os vários tipos de terreno que eu encontro na superfície da Terra. Lembrando, então, o que é relevo, vocês vão completar a frase do primeiro quesito. Segundo quesito da página 30. Relacione corretamente conceituando as formas de relevo. Na letra A, ele diz pra gente que você tem que colocar A, onde tem a denominação, o significado de planície. Vamos relembrar o que são planícies? Vamos pensar um pouco. Olha uma imagem de uma planície aí para vocês. As planícies são essas terras com pequenas altitudes, elas são baixas, são planas ou levemente onduladas, lembram? As planícies, elas são planas e levemente onduladas e elas são bem baixas com relação aos outros relevos, as outras formas de relevo. Letra B, planaltos. Vocês lembram o que são planaltos? Os planaltos são essas terras um pouco mais elevadas do que as planícies, mas no topo do planalto eles também são planos ou levemente ondulados. Olha a setinha apontando. Lembram que no topo do planalto, que são partes um pouco mais elevadas que as planícies, eles também são planos ou levemente ondulados? Na letra C, ele nos pede o significado de montanhas. Lembram que montanhas são essas partes mais altas da Terra? São essas elevações de terra bem altas, são as partes mais altas da Terra. E na letra D, ele nos pede para dar o significado de depressões. Lembram que depressões são terrenos bem mais baixos com relação às áreas que estão ao redor? No lado direito da setinha verde, vocês podem ver aqui, eu vou apontar com a bolinha. Vocês podem ver que é uma parte bem elevada, tá vendo? Só que ao lado dela tem essa parte bem mais baixa. E a isso nós chamamos de depressão. Então, lembrando agora o significado de cada uma dessas formas de relevo, vocês irão responder o segundo quesito. Página 31, terceiro quesito. Procure no caça-palavras o nome das principais formas de relevo. São 3 formas principais de relevo. Vocês lembram quais são? É aquela que é a parte mais baixa, é a forma de relevo mais baixa, que ela pode ser plana ou um pouco ondulada. Qual é o nome dela? 5 segundos para vocês pensarem. Tem aquela outra forma de relevo que é mais alta do que essa que eu falei agora, só que no topo dela ela é elevada, mas no topo dela ela é plana e um pouco ondulada. Qual é essa forma de relevo? 5 segundos para vocês pensarem. E a outra forma de relevo é aquela que é a parte mais alta, mais elevada da superfície terrestre. Lembram qual é o nome dessa forma de relevo? Vamos conferir agora se as 3 respostas que vocês deram estão certas. Se vocês responderam que planície é a parte mais baixa, plana ou um pouco ondulada, acertaram. Se vocês responderam que planalto é a parte um pouco mais elevada que a planície, no topo ele é plano ou um pouco ondulado, vocês acertaram.
E se vocês responderam que a parte mais elevada da superfície terrestre é a montanha, também acertaram. Vocês vão procurar no caça-palavra essas 3 palavras e vão circular. São as 3 formas de relevo. São as principais formas de relevo. Quarto quesito. Marque com um X como é chamada a porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos. Como é que a gente chama essa porção de terra que fica no meio do oceano, rio e lago? Como é que a gente chama ela? Vocês lembram como é que a gente chama essa parte? Vocês lembram como a gente chama essa variante de relevo? Que são pedaços de terra que ficam nos oceanos, rios e lagos. Quando você lembrar o nome dessa variante de relevo, marque um X nela. Página 31 ainda, quinto quesito. Escreva nos quadradinhos o nome das variantes de relevo abaixo. Vamos relembrar? Nessa primeira imagem que vocês estão vendo, eu tenho um conjunto de montanhas que estão ligadas, elas estão relacionadas entre si. Como é que nós chamamos esse conjunto de montanhas juntas, ligadas entre si? Qual é o nome que nós damos para esse conjunto de montanhas? Aí vocês vão completar o nome que a gente chama esse conjunto de montanhas que estão ligadas. Próxima imagem que vocês estão vendo são terrenos menos elevados que estão localizados entre montanhas ou morros. Como é que a gente chama esse terreno que fica exatamente no meio entre montanhas ou morros? E eles são bem mais rebaixados com relação a montanhas ou morros. Então, vocês vão completar a letra A, que é essa imagem. Qual é essa forma de relevo? E a letra B, qual é essa forma de relevo? Vocês vão escrever o nome. Sexto quesito, você vai observar a imagem que está no livro de vocês e vai completar as alternativas com o nome das formas e variantes de relevo. Então, no número 1, vocês vão colocar o nome de qual é a variante de relevo que fica no meio de montanhas ou morros. Qual é o nome que a gente dá a essa variante de relevo? Aí você vai escrever no número 1. No número 2, você vai escrever qual é o nome da forma de relevo que se apresenta bem baixa com relação às outras formas de relevo e ela é plana ou levemente ondulada. Coloca aí o nome no número 2. No número 3, você vai dizer para mim qual é a variante de relevo que é elevada, mas não tão elevada quanto uma montanha. Aí você vai escrever o nome dessa variante de relevo. No número 4, você vai me responder qual é a forma de relevo que tem grandes elevações de terra. E no número 5, você vai me responder como é que nós chamamos o conjunto de montanhas. Quando responderem, eu espero a resposta. A nossa aula de geografia hoje foi da página 28 até a 31. Bom exercício e um beijo para vocês. Até a próxima aula. Um beijão para vocês. Eu espero as respostas. E hoje é o dia que nós vamos conversar juntinhos. Amo vocês, ó, muita saudade. Eu espero que tenham gostado da aula. Um beijo!